que é um dos momentos mais esperados de um culto, é a Santa Palavra de Deus. O culto em si é uma bênção, porque quando você entra na presença do Senhor, você já vai com aquele coração aberto para a casa dele. Senhor, hoje eu estou indo para a tua casa. Ah, meu Deus, na hora daqui a pouco eu comecei aquele culto online, eu quero participar. Seu coração já está começando a preparar seu coração, está preparando a sua mente para ouvir, para louvar, para adorá-lo. E claro, para sentir a presença dele contigo. Então, nessa tarde não será diferente. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas. Capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40 até o versículo 48. Que fala sobre a mulher do fluxo, que tinha um fluxo de sangue. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos os estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo. Eis que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Uma palavra já conhecida da nossa igreja, de todos, né? A mulher que tinha um fluxo de sangue. Que antes dela se aproximar, Jesus já teve um encontro ali. Ele estava ali, indo para aquele local. A multidão esperava ele. E ali o Jairo, um dos príncipes também da sinagoga, já aproveitou a ocasião, falou: mestre, vai até minha casa, a minha filha não está bem, ela está à beira da morte, uma criança, ou seja, uma adolescente de quase 12 anos. E é difícil, né, como eu estava dizendo aqui, o quanto é difícil um lar onde tem alguém, onde aquele espírito maligno da morte está rondando, onde aquele ar pesado de enfermidade está sobre a casa, ainda mais quando é uma enfermidade, uma doença, que já foi até diagnosticado, que não tem o que fazer. Como é difícil, né? Alguns anos atrás, eu conheci um irmão, que a sua esposa, sua primeira esposa,
estava com uma enfermidade muito difícil. Entendam bem o que eu vou falar aqui. Por isso que eu sempre digo, o meu Deus, ele tem poder para curar. O meu Deus, se ele quiser curar, ele cura. A vontade é dele. A vontade é apenas dele. Né? É claro, é o plano, você vai clamar, você vai orar, porque você quer orar. E se Deus quiser responder naquele momento, se ele falar assim, vou fazer conforme a tua petição, ele vai fazer também. Mas tem coisas que os mistérios, como eu sempre digo, os mistérios são de Deus, e ele revela quem ele quer, ele fala com quem ele quer, ele se revela a quem ele quer, e ele faz como ele quer porque ele é Deus. Né? É o controle, a história da humanidade, eu sempre digo, está na mão dele. Nada passa desapercebido. Mesmo que alguns não entendam, ficam desesperados, que é normal, somos seres humanos, passamos por crises desta vida, né? É o desemprego, é a morte, é uma doença, enfim, é outra coisa, é uma perseguição, é uma aflição, enfim, são tantas crises desta vida que passamos, tanto que Jesus disse, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis no meu nome. Jesus estava ali, o mestre estava dando instruções ali ao seu discípulo. Então estamos aqui. Então nessa certa vez, eu fui notificado, os irmãos chegaram para mim e falaram assim, irmão Cosmo, estamos querendo fazer a visita para o nosso irmão que está com a sua esposa enferma em casa, e a enfermidade é pesada. Eu falei, o que ela tem? Ele falou, é câncer. Eu falei, olha, irmão Cosmo, difícil, né? Quem já foi lá, falou que o estado dela é irreconhecível, né? Para quem já foi lá. E não sabe se tem cura. O médico disse que não tem mais o que fazer. Eu falei, nossa, então vamos lá orar, né? Eu falando na minha simplicidade. E ele disse assim, eu falei, e aí, o pessoal foi orar, como que foi? Né? Falou, ó, tem uns irmãos que foram lá orar, tudo. Eu falei, que bom, graças, então alguém está indo. Eu falei, não, vai bastante pessoas. Sabe que é a parte dolorosa? Não que eu sou contra, jamais, nunca. Quando as pessoas vão na sua casa orar, um determinado grupo, né, de uma igreja, ou de irmãos, ou mesclado, vai na casa de alguém, vai orar, vai clamar ali. Isso é muito lindo, pelo contrário, eu acho muito lindo isso, eu fico feliz. Só que eu sempre digo isso e vou dizer até o último dia da minha vida diante de Deus. Só fale o que Deus te revelou. Se Deus não te revelou nada, não fale nada. Se Deus só te deu a palavra dele, que já é uma maior revelação, apenas pregue a palavra. Se Deus também não te deu palavra nenhuma, quando você chegou lá nessa casa, não fique desesperado. Apenas ore. Se a pessoa insistir, você, irmão, o que Deus falou, irmão, traz uma palavra. Enfim, se você não sentir nem ler a palavra, irmãos, eu não vou ler, porque Deus me toca para não ler, apenas para orar. Deus só me trouxe aqui para orar. É assim, irmão. Talvez você queira ser mais útil, até entenda, você falar, não, irmão Cosmo, eu vim de tão longe para orar por essa pessoa, eu queria ler uma palavra, eu queria pregar, né, eu queria... É nosso isso, essa vontade de querer, né, trazer coisa boa, de ofertar coisas boas, é nosso isso, é coisa do cristão. Mas como eu sempre digo e como estou dizendo agora, os mistérios são de Deus. Enfim, chegamos lá, eu conversando com o irmão, tudo, né, ele estava muito aflito, a casa tinha um peso tão grande, um clima tão pesado, você sentia aquela tristeza, tinha um ar fúnebre, pronto, resumi, falei, aquele lar tinha um ar fúnebre, embora era uma família cristã, mas tinha um ar fúnebre, um peso muito grande, e tinha 2 filhos, 2 criancinhas, na época eu acho que eram muito novinhos eles, não sei se o mais velho tinha 10, acho que era a menina que tinha 10, o menino tinha 8, eu não lembro, só sei que eram muito pequenininhos eles, eram filhotes mesmo. E aquilo ali tudo, os irmãos ali batendo papo, às vezes eu fico assim, pensava só comigo, gente, para de bater papo, faça o que vocês vieram para fazer, né, eu pensando ali, né, e aí eu
eu só perguntei assim para o irmão, que era o, né, o esposo da irmã que estava ali deitada, e eu falei assim, as pessoas estão orando aqui, irmão, vem aqui orar com vocês, né? Vem sim, irmão. E aí, bem, irmão, Deus tem veio pessoas aqui, e eles têm falado que essa enfermidade aqui não é para a morte, né? Eles têm falado que essa enfermidade aqui não é para a morte, Deus vai honrar, ela vai se levantar, ela vai pregar, ela vai contar o testemunho dela. Eu fiquei assim, que bom, né? Glória a Deus. Então, eu olhei para os irmãos que estavam comigo, né? Ninguém esboçou nada. E então, irmãos, ali foi tão penoso, oremos, aí os irmãos olham para mim e falam, irmão Cosmo, você vai trazer a palavra. Nossa, eu olhei, já até deu um espanto, né? Fiquei assim, orar, trazer palavra, pensei comigo, não, gente, vamos. Falei assim, só orar não tá bom, né? Olha só eu falando assim, só orar não tá bom? E eles, não, vamos, traz uma palavra, irmão Cosmo, traz uma palavra, né? Eu sei que o irmão tem, né? Algo aí, eu fiquei assim comigo, falou, Jesus. É por isso que eu digo, irmãos, os mistérios cabem a Deus. Se Deus põe em você para você trazer uma mensagem naquele dia, naquele momento, você traz. Né? Se não, fique quieto. E eu fiquei ali, tudo bem. Quando eu abri assim a Bíblia, caiu em Provérbios, não me recordo bem que palavra era, amados. Só sei que era uma palavra que dava a entender ali que Deus estava recolhendo a pessoa, né? Que falava, se não me engano, falava algo assim sobre as flores, né? Nascem, mas murcham e logo são, né? Elas vão embora. Foi algo assim, mais ou menos. Aí eu olhei para todo mundo me olhando assim, né? Com o olhão arregalado. Eu só disse assim, filho, irmão, não fiz nada, irmão. Só falei assim, irmão, eu não sei o que Deus tem aqui, né? Só digo uma coisa, se Deus mesmo disse que vai levantar, Deus vai curar, poder ele tem, ele vai curar, porém, a vontade é dele, todavia, seja feita a vontade dele. Aí todo mundo, amém, amém, amém. Aí lá fora os irmãos que estavam comigo falaram assim, irmão Cosmo, que palavra foi aquela? Eu falei assim, rapaz, vocês que pediram para mim ler, eu não queria ler nada, mas amém. Fomos embora, tudo. Se eu não me engano, isso foi em um domingo. Se eu me recordo bem, foi no domingo. Acho que foi na terça-feira ou foi na quarta-feira, se não estou enganado. Eu sei que não demorou muito, depois fomos lá. Foi 2 dias, uma coisa assim. Aí eu fiquei sabendo que Deus tinha recolhido a irmã. A irmã veio e me contou, né, o que levou a gente lá. Aí eu falei, nossa, irmão Cosme, e aí, né? E eu falei assim, então, você vê como que é irresponsabilidade. Pessoas foram até lá, profetizaram, né? Quiseram usar Deus, dizendo que aquela pessoa ia se levantar, dizendo que Deus estava falando que aquela pessoa ia levantar, e Deus não estava falando nada. Eu só disse assim, tá vendo, irmão, o peso da palavra de Deus. Deus, quando me deu aquela mensagem, é uma palavra que Deus estava recolhendo. Só que eu não queria ler nada. Vocês que insistiram em ler, eu só disse. Falei assim, irmão, seja feita a vontade dele. Se ele diz que vai curar, ele vai curar. O poder é dele. Porém, todavia, é feita a vontade dele. Deus recolheu. Você está vendo como que é a palavra? Falar assim, então, meus irmãos, hoje, nesta tarde, poderoso é Deus para fazer o que ele quiser. Quando Jesus entra ali na casa de Jairo, olha só, uns já diziam assim, nem incomoda mais o mestre, a menina está morta. Jesus fala, ela só dorme. Uns riram, né? Falaram assim, não sabe de nada, né? Porque eles não sabiam que o dono da vida estava ali. É isso que ninguém entende também. Quando Jesus se faz presente, a Bíblia diz que até a tristeza ela salta de alegria, a morte ela tem que sair porque a vida chegou. É isso que alguns não entendem, mas o que é do homem, é passageiro. Mas quando o meu Jesus, ele fala que ele vai curar, ele vai curar. Quando ele diz, eu vou lá porque eu vou resolver, ele vai resolver. Quando Jairo disse, Senhor, vai lá na minha casa, eu estou indo lá para preparar todas as coisas, eu vou na frente, Jesus, tá bom, eu estou indo, Jairo. E naquela multidão ali apertando, chega uma mulher, ela pensava assim, olha, se eu tão somente tocar na hora dos seus vestidos, eu sei, eu tenho certeza
certeza que eu vou ser sarada, eu vou ser curada, porque ele é um profeta, ele é enviado de Deus, ainda que alguns desprezem ele, alguns que não dão crédito, mas eu sei que esse homem é um profeta, ele é enviado de Deus, ele é o Messias, e eu sei que se eu tocar nele, eu vou ser curada. E foi dito e feito. Quando ela toca nas horas de Jesus, Jesus já fala, alguém tocou em mim. E nem os discípulos entenderam aquela palavra, assim, e Jesus continua, alguém tocou em mim, porque ele quer saber, embora Jesus sabia, ele é onisciente, ele é onipresente, o todo-poderoso, só que ali, o pessoal não estava, aí Pedro, tinha que ser Pedro mesmo, Pedro olha e fala assim, Senhor, mestre, olha só, vamos entender aqui, olha o tamanho, olha em sua volta, olha o tamanho da multidão, o povo está te apertando, uns quer pegar o Senhor e levar, mestre, vamos logo na casa de Jairo está esperando, outros aqui, não, Senhor, vem aqui, ora por mim, põe as tuas mãos sobre mim, mas, e como que o Senhor ainda faz uma pergunta dessa, quem me tocou? Jesus fala, calma Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que virtude de mim saiu, mas Jesus sabia, sabe por que Jesus fez essa pergunta? Porque aquela mulher, com essa enfermidade que ela tinha, fluxo de sangue, ela era tido, ela não poderia chegar perto das outras pessoas, sim, ela não podia, e o medo dela ser identificada, você não é aquela mulher que fica aí, isso, aquela enfermidade, você sabe que você não pode tocar e chegar perto das pessoas, mas ela se aproxima, mesmo ali morrendo de medo, tremendo, ela se aproxima, então Jesus fala assim, olha filha, ele traduzindo, ou seja, assim como você foi humilhada, você não podia se aproximar de ninguém, a sociedade disse assim, olha, essa tua enfermidade, você não pode se aproximar de ninguém, assim como era o leproso da época também, não podia, o leproso não podia tocar em ninguém, porque ele era leproso. Então Jesus falou assim, hoje você é exaltada, o Deus de Israel te cura hoje, a tua enfermidade acabou, você está livre mulher, vai porque a tua fé te salvou, é assim que meu Deus faz quando ele quer fazer, quando ele quer realizar milagre, ele faz, ele tem os seus mistérios, ele exalta a igreja, ainda que alguns não acreditam, alguns podem dizer, como que Deus vai fazer um milagre? Porque a incredulidade nos tempos de hoje está tão grande que até cristão está duvidando do poder de Deus, mas que nesta tarde você seja livre também da tua incredulidade, creia tão somente que o mesmo Jesus que curou aquela mulher ali, que ela gastou todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, a Bíblia mesmo fala isso, que ela já tinha gastado com médicos da época, é claro que a medicina não era avançada que nem hoje, mas era o que tinha para aquele momento, e ela gastou tudo, e nada acontecia com aquela mulher, sua enfermidade continua, ela continuava sendo imunda aos olhos da sociedade, ninguém queria chegar perto dela para saudá-la, talvez a Bíblia diz a idade dessa mulher, talvez poderia ser uma mãe, ou podia ser apenas uma filha que não casou, não aconteceu nada com ela, mas ela era considerada imunda para a sociedade, e naquele dia, eu não sei se era de manhã ou era tarde, só sei que estava ali naquele momento, e Jesus chegou naquele lugar, ele teve que passar por ali, sabe por quê? Porque ele tinha um encontro, ele tinha algo a fazer naquela tarde, naquele dia, então quem sabe hoje, Deus tem algo para fazer na tua vida também, igreja, Deus tem algo para fazer com você, com certeza Deus quer te exaltar, então dê lugar para Deus, creia tão somente que Ele quer fazer algo na tua vida, na enfermidade, ainda que o diagnóstico do médico seja dito, acabou, game over para você, tem mais alguns dias, talvez um mês no máximo, mas vai lá, abraça a sua família, se for para se consertar com ele, se conserta, pede perdão, mas vai viver esses últimos dias que você tem ao lado deles, vai se divertir, mas abrace cada um, talvez o médico resumiu para ela entender, olha, talvez que você nunca fez na tua vida, nesses últimos dias você vai resumir tudo, você vai abraçar, você vai pedir perdão, você vai se divertir, você vai resumir tudo que você viveu, vai tentar resumir agora o melhor, isso, com certeza, muitos médicos dizem isso, eles não estão errados, porque ele não sabe quantos dias aquela pessoa vai ficar viva ali, mas o meu Deus é aquele que ele chega sempre na hora exata, no lugar certo, e com a bênção na medida para você, mas a Bíblia também, ele diz também, que ele mesmo disse, que
ele também traz bênção com medidas e sacudida acima para você saber que o meu Deus é poderoso na tua vida. Aleluia. Glorifica a Deus nessa tarde, então, minha igreja do Senhor. Glorifica a Deus nessa tarde, porque o meu Deus é aquele que surpreende o homem. O meu Deus, se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se o meu Deus quiser te colocar em liberdade, Ele vai colocar você em liberdade. Mas a palavra é dele, não é do homem. E Jairo também recebe a bênção também? Opa! Jesus chega lá, os discípulos assim, vamos, porque Jairo está esperando, vamos logo. Jesus falou assim, bom, aqui já está feito, né, filha? Você está curada. Aqueles que te humilhavam, os discípulos puxando Jesus pelo braço, e Jesus ainda dizendo, olha, vai em paz, tá? Aqueles que te menosprezavam pela tua enfermidade, agora você é honrada também, eles vão ter que te honrar também. Vamos, Jesus, fica em paz, filha, fica em paz, tem outra missão ali. Era assim. E quando Jesus chega na casa de Jairo, alguns já murmuraram, lá, né? Já morreu, veio fazer o que aqui? Jesus fala, não, ela só dorme. Riram. Aqui do versículo 52, embora não foi o texto que eu li, mas só para vocês entenderem, diz assim, ó, e todos choravam e pranteavam, e ele disse, não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. Aí viram os zombadores e riram-se dele sabendo que a menina estava morta. Você quer ver milagre na tua vida? Então, meu irmão, começa a se preparar. Começa a se preparar para Deus começar a operar milagre na tua vida. Aquela menina, assim que Jesus tocou nela, ela se levantou. Porque nem a morte pode suportar a presença de Jesus, nada nesta vida pode suportar a presença dele. Quando ele chega, alguma coisa acontece. Quando o varão de branco ele se põe do teu lado, milagre vai acontecer, cadeias vão se quebrar, portas vão se abrir, ferrolhos vão se partir no meio, esperança vai chegar. E até a morte ela tem que bater em retirada, porque a própria vida já chegou, e onde tem vida, a morte não reina. É assim que o meu Deus faz. Glória a Deus. Glória a Deus. É assim que a presença do meu Jesus faz, igreja. Homem nenhum suporta. Homem nenhum a presença dele é tão forte que quando Salomão inaugurou o templo, a fumaça, a glória dele era tão grande naquele templo que ninguém conseguia entrar no templo, que o Todo-Poderoso estava ali. Uns caíam para cá, outros caíam para lá, que a presença dele era tremenda, e hoje não é diferente. Apenas dá lugar para ele, se prepara para milagre, se prepara para o que Deus vai fazer na tua vida. Não importa o que o homem diga, ainda que alguns riem zombando, esse está esperando em Deus? Esse está esperando na igreja? Não, na igreja você não espera. Pela igreja, quem espera pela uma instituição, eu só tenho a dizer, coitado. Mas quando você espera no Todo-Poderoso, no Eterno, naquele que fez os céus e a terra, naquele que enviou o seu Cordeiro, o Cordeiro de Deus à humanidade, aquele que depois enviou no dia de Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo ali Consolador para falar com a tua igreja, para a partir daquele dia então, acompanhar a sua igreja na terra e continuando fazendo milagre. Esse sim você pode esperar. Esse não importa quem diga para você, você é louco, você está perdendo seu tempo, podem rir porque a última palavra a sair da boca do meu Deus é a confirmação dele, e ele traz vida nesta tarde. É o meu Deus que honra, é o meu Deus que engrandece. Apenas adore ele na beleza da sua santidade, igreja. Deus seja louvado. Glória a Deus.